Bem-vindos ao Fórum de Integração Brasil-Europa, FIB, em sua primeira edição, com o tema Os Desafios do Desenvolvimento, o Futuro da Regulação Estatal. Antes de iniciar a programação, gostaríamos de lembrar que este encontro ocorre de forma presencial, com o público restrito e será gravado para posterior divulgação àqueles que se inscreveram para participação virtual. O Fórum Os Desafios do Desenvolvimento, o Futuro da Regulação Estatal, é uma realização do Fórum de Integração Brasil-Europa, FIB, com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, da FDG, Conhecimento e da Organização dos Estados Ibero-Americanos, com a coordenação científica formada pelo excelentíssimo Sr. Gilmar Ferreira Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, pelo excelentíssimo Sr. Dr. Vitalino Canas, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Diretivo do FIB, pelo professor Dr. José Roberto Afonso, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa do ISCP e vice-presidente do FIB, do professor Dr. Atalá Correia, professor coordenador do curso de Direito do IDP e juiz do TG-TFT, do professor Dr. Vítor Fernandes, professor do IDP e assessor do STFF, e do professor Dr. Sérgio António Ferreira, Vítor, professor do IDP e da Uninove. Aproveitamos a oportunidade para agradecer o comparecimento e a participação das autoridades, dos juristas, de especialistas e da comunidade académica neste evento. Iniciaremos neste momento a abertura do evento e convido para compor a mesa de abertura o excelentíssimo Sr. Vitalino Canas, professor da FDUL e presidente do Conselho Diretivo do FIB, o excelentíssimo Sr. Raimundo Carreira Silva, embaixador do Brasil em Portugal, e o excelentíssimo Sr. Gilmar Mendes, ministro do STFS e presidente do Conselho Consultivo do FIB. Passo então a palavra ao excelentíssimo Sr. Vitalino Canas. Gostaria de começar por dar as boas-vindas a todos os presentes na sala, mas realçando aqui a presença de Sua Excelência, o Embaixador do Brasil em Portugal, também do Ministro Gilmar Ferreira Mendes e de muitos ilustres participantes neste nosso seminário. Seria difícil enunciá-los a todos aqui. Bem-vindos a todos a esta nossa realização do Fórum de Integração Brasil-Europa. O FIB é uma entidade não governamental, apartidária, sem fins lucrativos. Não podemos dizer que as pessoas que o integram são apolíticas, porque a política está em todo lado, mas o FIB em si só tem a orientação política da democracia, da liberdade e dos valores sociais. O FIB nasceu de conversas estimuladas pelo ministro Gilmar Mendes sobre os benefícios para o Brasil e para a Europa de uma maior integração entre Brasil e Europa. Nasceu também da constatação de que existe uma imensa massa crítica desaproveitada de brasileiros no Brasil, de brasileiros em Portugal e de brasileiros no Brasil e em Portugal. Há cada vez mais pessoas nessa situação, mas também de portugueses e outros europeus que seguem o Brasil de perto. Massa crítica que pode ser motivada e mobilizada para desempenhar um papel de aproximação entre Brasil e Europa. Como é que o FIB pode contribuir para isso, modestamente? É claro,
desde logo oferecendo um quadro institucional organizado para essas pessoas. Já podemos apresentar algum sucesso com os cerca de 250 associados que integram a nossa organização. Entre eles, académicos, investigadores, magistrados, políticos e ex-políticos, funcionários de entidades públicas nacionais e internacionais, advogados, gestores, dirigentes associativos e muitos outros, empresários, pessoas no ativo e pessoas já retiradas. Depois, oferecendo um fórum permanente de debate, de criação, de investigação e de divulgação de ideias livre e incondicionado. Além disso, também, criando espaços de intercâmbio entre várias sensibilidades, com visão interdisciplinar. Nos nossos eventos, é de esperar que o sistema fiscal, os setores da saúde, da agroindústria ou da energia e muitos outros sejam debatidos na mesma mesa por professores universitários, políticos, empresários, juristas e outros profissionais, cada um com a sua visão e contributo. Temos uma agenda ambiciosa à altura da dimensão do Brasil. Temas não faltam. No mundo em acelerada e, em alguns casos, insegura transformação. A sucessão de imprevistos da última década e meia, crise da dívida soberana, pandemia, crise de matérias-primas e das cadeias produtivas e de abastecimento, inflação e, sobretudo, agora a guerra na Ucrânia, obriga a revisões e reposicionamentos. Pode ser que a situação ainda se agrave mais do que aquela que existe hoje e que o que vou dizer de seguida seja tragicamente otimista ou mesmo ilusório. Mas se assim não for, nessa transformação, o Brasil pode ganhar de novo protagonismo ao nível das cadeias internacionais de produção e de comércio e, desejavelmente, também ao nível geopolítico. Por mim, sou adepto de que o Brasil se projete também como uma potência, como uma visão global do espaço atlântico. E quando falo do espaço atlântico, não me refiro apenas ao Atlântico Sul. Portugal, como nação que sempre olhou para o Atlântico como espaço vital e que se prepara para ter uma zona económica exclusiva de dimensão semelhante a quase metade do território do Brasil, só poderia regozijar-se e colaborar com isso. Para o FIB executar a sua ambiciosa agenda, necessita de parceiros, de bons parceiros. Assinámos já vários protocolos com instituições de prestígio e vamos acentuar esse esforço. Quero hoje agradecer, e desde já, à cabeça, aos nossos parceiros neste seminário, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, a Fundação Getúlio Vargas Conhecimento e a Organização de Estados Interamericanos. Estendo os meus agradecimentos a todos os outros parceiros e patrocinadores pela confiança e apoio que nos têm dispensado e nos permitem encarar o nosso trabalho com otimismo. Iremos aprofundar e diversificar as nossas parcerias com toda a margem para articular a nossa agenda com a dos nossos parceiros e patrocinadores. Queria aqui deixar uma palavra de apreço pelo trabalho dos meus colegas de direção, professor José Roberto Afonso e Dr. Eduardo Jorge, que garantiram a montagem deste evento e, estou seguro, também o seu sucesso. Queria, finalmente, desejar a todos um excelente trabalho nestes 3 dias de debates e nas demais atividades laterais ou complementares preparadas para todos os participantes. Muito obrigado. Muito obrigada. Ficamos honrados com a fala da Vossa Excelência. Agora contaremos com a explanação do excelentíssimo Sr. Raimundo Carreira Silva. Bom dia a todos. E
Como embaixador do Brasil aqui em Portugal, eu dou as boas-vindas a todos os senhores que estão aqui hoje nesse seminário. Eu já cumprimentei a todos, então não posso, dada a grande quantidade de autoridades e de personalidades aqui presentes, então o cumprimento se estende a todos. Mas o convite para participar desse seminário, que trata do futuro da regulação, é exatamente sobre esse tema, em poucos minutos, que eu vou fazer a minha abordagem. E, como os senhores sabem, o setor de energia passa por um processo de transição com duplo objetivo. Primeiro, é diminuir a dependência da importação de petróleo, gás e carvão, uma vez que a crise da Ucrânia demonstrou como a segurança energética deve ser prioridade. E o segundo é reduzir o aquecimento global via diminuição da emissão de gases de efeito estufa, já que as adversidades climáticas indicam que se trata de uma questão cada vez mais crucial para a sobrevivência da humanidade. Portugal e Brasil estão atentos ao processo de transição energética. Portugal tem investido nesse setor de forma criativa e propositiva. Um exemplo de sucesso são os leilões na modalidade solar flutuante, em cuja expertise o Brasil pode se espelhar, já tendo se marcado um webinar para o dia 4 de maio próximo, com o apoio da entidade reguladora dos serviços energéticos, que é a nossa ANEEL, lá do Brasil. Em Portugal, já há regulação no setor, a exemplo do Decreto-Lei de número 172 de 2006, que estabelece parâmetros para a atribuição da licença de produção dos centros eletroprodutores em espaço híbrido, sob a jurisdição nacional. Portugal segue a estratégia industrial para as energias renováveis oceânicas e o respectivo plano de ação elaborados sob a coordenação do Ministério do Mar e institucionalizados através da resolução do Conselho de Ministros de número 174 de 2017 e, como disse, cabe destacar que a modalidade elétrica, tendo em vista que Portugal é pioneiro na implantação de rede de recarga de Chaves ao Faro, desde 2008, reduzindo o consumo de fontes fósseis. O Brasil tem incrementado investimentos em energia eólica e solar a taxas exponenciais, de modo a reduzir a dependência das centrais hidrelétricas, com espaço para o crescimento da modalidade elétrica. Nos setores industriais, como petroquímica e siderurgia, coloca-se o desafio, que é mundial, uma vez que não é possível substituir em sua totalidade petróleo e gás por energia elétrica. A solução dada pela política e pelo planejamento energético é o hidrogênio verde. E esse ponto aqui do hidrogênio verde é o que eu vou citar daqui para frente do meu pequeno espaço de tempo. A indústria nascente do H2V, que é a sigla utilizada para definir o hidrogênio verde, apresenta uma grande oportunidade de firmar ainda mais as parcerias e a integração entre Portugal e Brasil, através da produção e exportação do H2V, que será a commodity energética que substituirá, até 2050, o petróleo e o gás natural. Sairemos do barril do petróleo para o barril de hidrogênio. Portugal tem competitividade mundial na produção do H2V, visto que 70% do custo do H2V decorre de energia elétrica, a qual tem custos relativamente módicos, como demonstram os resultados dos leilões aqui e além mar. Entendemos que os grupos empresariais de energia de Portugal, com destaque para a EDP
Energia de Portugal, e a Galp, que é a Galp aqui em Portugal, é a nossa Petrobras lá no Brasil. Podem ser grandes produtores de H2V no Brasil, aproveitando o maior potencial de energia eólica e solar, tanto para atender à demanda industrial interna, siderúrgica e também a petroquímica, empenhada na conversão para produtos verdes, como para exportação e para o promissor mercado da União Europeia, rompendo as amarras com o oligopólio do petróleo e do gás. Um passo decisivo e imprescindível para reduzir os riscos dos investimentos na indústria de produção e no transporte do hidrogênio verde é a consolidação de um marco regulatório. Políticas públicas como incentivos fiscais e um arcabouço regulatório dotado de consciência e previsibilidade são fundamentais para que essa indústria nascente obtenha sucesso, sustentabilidade e, assim, atinja as metas de descarbonização. Sobre regulação do hidrogênio verde e na parte energética, eu vou citar aqui alguns pontos que ficam registrados para que o Congresso Brasileiro e as pessoas interessadas no assunto, quando forem tratar do assunto, tenham em mente. Sobre o hidrogênio verde, nós temos a certificação, a precificação, o armazenamento, a exportação, a parte remuneratória e as usinas híbridas. Também temos os leilões para as eólicas offshore, que é um tema que muito interessa aos dois países e, por que não dizer, ao mundo. E também tem uma remuneração na gestão de pico durante a demanda do consumo de energia. Então, esses pontos, todos, eu tenho certeza que serão debatidos aqui pelos os especialistas, que nós temos muitos, inclusive nós temos aqui, eu sei que vai falar o ministro Benjamin Zimmer, lá que é do Tribunal de Contas da União, meu ex-colega lá do tribunal, que é um especialista na parte elétrica, porque a sua origem de servidor público se fez no setor elétrico. Mas voltando aqui ao meu tema, e para encerrar, eu volto a dizer que Portugal e Brasil devem, portanto, unir esforços e realizar eventos como este, ministro Gilmar, além de incentivar intercâmbios científicos e acadêmicos, interações institucionais entre a ERSE e a ANEEL, projetos pilotos, como o da EDP em Pecém, lá no Ceará, que constrói a primeira planta de H2V no Brasil e do grupo, com previsão de início de operações já para dezembro de 2022. Assim será possível construir uma regulação convergente que aprofunde ainda mais a relação entre Brasil e Portugal, usando, e diria abusando do uso da língua portuguesa, expressão máxima e terna da nossa parceria histórica, social, cultural e econômica. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição, Sr. Embaixador. Damos continuidade à abertura, chamando o Sr. Excelentíssimo Sr. Ministro Gilmar Mendes. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar a todos os senhores que estão aqui, cumprimentar também os organizadores do evento, professor Vitalino Canas, presidente do FIB, professor José Roberto Afonso, doutor Eduardo Jorge, professor Atalá Correia, professor Vitor Fernandes, professor Sérgio Vitor. Saúdo também os membros da mesa, professor Vitalino e o doutor Raimundo Carreiro, nosso muito digno embaixador do Brasil em Lisboa, em Portugal. Cumprimento todos os participantes deste evento.
Como se sabe, o evento conta com uma excelente programação e certamente trará, como já foi dito aqui pelo professor Vitalino e agora pelo embaixador Carreiro, certamente trará grandes debates sobre os principais temas atinentes ao futuro da regulação estatal. Este encontro comprova mais uma vez o sucesso dessa parceria entre o Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa, a FGV Conhecimento e o Fórum de Integração Brasil-Europa, juntamente com a OEI. Conforme destacado em recente artigo publicado na coluna do Conjur, o esforço para retomar o desenvolvimento da economia se torna plural, complexo e imenso, com os impactos da pandemia internacional da saúde, já aqui também referidos, e mais recentemente com a guerra na Ucrânia. É preciso muita reflexão e ação no espaço nacional, sem perder de vista o contexto mais amplo de uma economia e sociedade completamente conectadas pela internet. Nesse sentido, uma das missões do FIB é estimular os brasileiros a pensarem mais, debater e consertar o desenvolvimento. Já foi dito pelo professor Vitalino, com muita precisão, o FIB nasceu em Lisboa, como uma associação de professores e acadêmicos que, aproveitando a crescente proximidade entre os dois lados do Atlântico, deseja refletir sobre o futuro a partir das diferenças e do pluralismo. Portanto, a vocação do Fórum é inovadora e propositiva, pretendendo atuar sempre em rede com outras instituições culturais de pesquisa de ensino brasileiras e europeia. Essa série de encontros organizados pelo FIB é voltada para discutir temas de grande importância na atualidade. Este primeiro encontro contará com a presença de grandes especialistas do Brasil, Portugal e organismos internacionais que certamente nos presentearão com profícuas discussões sobre os desafios do desenvolvimento e o futuro da regulação estatal. A regulação é a ferramenta própria para pensar os limites de usos para novas tecnologias ou de tecnologias que venham experimentando rápida evolução e pressupõe que haja certa dinamicidade do regulador, que, sem ser servil a interesses privados, deve manter-se aberto a permanente diálogo com o mercado. O regulador deve observar que agentes de mercado detêm uma grande quantidade de informações que eventualmente lhe escapam. Na formulação de suas regras, deve estar atento ao fato de que os agentes ordinariamente se mantêm fiéis a escolhas racionais, mas que eventualmente seguem outros padrões comportamentais de ação. Tudo isso para que suas regras e ações possam estimular condutas desejadas e o alcance de objetivos previamente traçados. De todo modo, na mesma medida em que o regulador ganha protagonismo, cresce a necessidade de avaliar sua atuação frente aos controles políticos, democráticos e jurídicos próprios da nossa sociedade. Com essas características e tensões, a regulação expande-se para os mais diversos setores de atividade. Nesse sentido, debater o futuro da regulação estatal é a proposta do FIB como contribuição para se enfrentarem os crescentes desafios do desenvolvimento. Serão mais de 20 mesas redondas em que discutiremos inúmeros assuntos concernentes aos temas desenvolvimento, regulações setoriais, regulações sociais e regulações econômicas. Além disso, contaremos com mais uma edição da série Duetos Além-Mar. Dando início aos trabalhos, agradeço a todos pela presença e desejo um proveitoso e excelente evento. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos ao Sr. Ministro pela relevante fala e também aos outros participantes da mesa de abertura do Fórum de Integração Brasil-Europa FIB, os desafios do desenvolvimento, o futuro da regulação estatal.